Olá pessoal, trazendo aqui mais um vídeo falando sobre o concurso do Estado da Paraíba para a Educação. E por que vou trazer esse tema, pessoal, sobre notas de corte? Muita gente me perguntou, disse, qual é a sua nota, o que você acha, né, que vai ser a nota para entrar na disciplina tal, na região tal. Então eu sempre dizia, é muito difícil precisar, e foi mais de uma pessoa, tanto a pergunta vinha pelo WhatsApp, como vinha aqui no próprio YouTube. Então eu digo, rapaz, eu estava pensando, eu vou fazer alguma coisa aqui para eu apresentar, né? Para dar uma resposta, né? Agora espero que vocês não fiquem chateados achando que sua nota ficou fora do corte, ou que a minha nota tá, que eu estou botando aí, esse trabalho que eu fiz não vai apresentar nada de expectativa sua, né? Se a nota ficar baixa demais ou alta demais, aí eu não sei. Isso aqui foi uma análise que eu fiz, uma analogia que eu fiz para a gente ter para até dizer assim, o pessoal que está nessa expectativa grande nesse momento aí, eu já passei muito por isso, e dar uma olhadinha e dizer, mas rapaz, olha, e após o resultado também conferir, dizer, será que bateu aquela faixa lá de pontuação que ele fez, né? Então vamos lá, pessoal, vamos passar aqui. Eu aqui trouxe alguns pontos, uns fatores que influenciam no resultado. O que muitas vezes influencia no resultado para que as notas sejam maiores ou menores? Quantidade de candidatos. Quando você tem muitos candidatos inscritos, né, eu coloquei aqui, esse primeiro ponto é a quantidade de candidatos. Quando você pega um concurso, você tem muitos candidatos, a tendência é ter mais gente preparada, né? Então isso faz com que a nota, certo? Que a nota suba. Quando você pega com o concurso de 2019, desse mesmo cargo, né? A diferença que era para professor 30 horas, mas para professor do magistério tinha 40 mil, e o de 2025 deu aproximadamente 70 mil, né? Sempre aí valores aproximados. A tendência é que mais pessoas estejam preparadas aí e faça com que a nota, né, seja maior. Mas quando eu tenho, em paralelo a isso, eu tenho uma quantidade de questões e conteúdos maiores do que o anterior, certo? Isso faz com que tenda a nota baixar. Porque eu tive, por exemplo, na 2019, eu tive 50 questões, você tinha 50 questões em 4 horas, agora você teve 100. Você teve mais conteúdos, você teve raciocínio lógico, você teve informática, que foram adicionados. Então, isso faz com que a nota, no final das contas, o que acontece aqui? A gente tem meio que, eu penso, né? Assim é a minha opinião, cada um tem a sua. Eu penso meio que isso deu um equilíbrio. Baseado nisso aqui, nesses fatores, eu tive o pensamento de fazer a tabela que eu vou mostrar em seguida, ok? Lembrando que para você entender, pessoal, dessa tabela, você tem que, se vocês pegarem só a tabela, você não vai entender. Se passar para alguém, então alguém não vai entender, que não tenha visto a explicação aqui. Eu vou até a tabela, abrir ela, aí vou mostrar, e aí vocês tiram suas conclusões, ok? Vou abrir ela aqui. Eu estou aqui com a tabela aberta. A primeira disciplina aí, a disciplina de artes, tem todas as disciplinas, né? Tem todas as disciplinas. Agora, é o seguinte, algumas disciplinas eu vou explicar a situação. Teve umas aqui que foi complicado fazer o que eu vou mostrar aqui. O comparativo, pessoal, foi com o concurso 2019, ok? O que foi que eu fiz? Eu peguei, presta atenção como foi eu fiz. Por exemplo, aqui está início artes. Em artes, para ampla, assim, outra coisa. Aqui foi só com ampla, era impossível, não tinha cota lá para... Em 2019 não tinha ainda a lei de cotas aqui, não tinha vaga, a vaga para, né, negros, indígenas, essa cota racial. Então, eu fiz com ampla, certo? Fiz aqui ampla com ampla. Aí a cota, vocês, infelizmente, eu não tenho como fazer esse mesmo trabalho aqui. Então, veja bem, artes. Primeira região, lá, que vocês estão vendo aqui, na tela, a artes tinha 29 vagas, lá em 2019. Aí o que é que eu trouxe? A nota do primeiro e a nota essa aqui onde tem nota de corte na tabela, não é a nota do último lugar na prova objetiva. E lembrando que aqui eu estou usando primeiro nota objetiva, que é a nota que vai sair agora no próximo dia 25. Então eu peguei a nota do primeiro, certo? E a nota do que está em 29º. Essa nota aí, o primeiro foi 96
e o 29º foi 76. E assim vai, ó, todos os casos, tá vendo? O que está em vermelho aqui marcado, que vocês estão vendo aqui, ó, o que está em vermelho aí, ok? Eu já vou explicar por quê. Veja bem, então o que é que acontece? Só que aqui eu tinha 29, 2025 quanto é que eu tenho de artes na primeira região? Só 12. Aí eu fui, peguei o 12º da nota dele, na prova objetiva, e trouxe para cá. Ele acertou 78. Eu botei 78% para poder fazer as contas de quanto dava baseado na prova atual, que é 140 pontos. Então lá, o primeiro foi 96%, daria que foi os 96 pontos, sendo que a prova lá valia 100, então dava para fazer isso em porcentagem. Então o primeiro, 134, e o 12º, 109. Certo? E aqui é o seguinte, quando a casa decimal dava até 4, eu arredondava para menos. Quando dava de 5 acima, eu sempre arredondei para mais. Se vocês fizerem as contas, talvez você vai achar um número quebrado, ok? Um número decimal. Número quebrado aí para falar na linguajar mais popular. Então, segunda região, pessoal. Então, todas elas, né? Então, foram só 2 vagas lá em 2019, mas só que agora, ó, 2015 foram 12. Então, eu fui, peguei o 12º e ele tinha 52%, por isso que aqui está diferente daqui, ó, certo? Então, ele tinha 52%, certo? Na verdade, aqui, eu acho que o 12º, ele tinha a mesma nota do segundo, certo? Se eu estou botando 52%, talvez ele teve muito empate, então, certo? Eu estou até estranhando, tá tão igual a distância, mas às vezes é porque realmente tem muita gente empatada. Então, 52% ele tinha 73 pontos. Eu também posso ter dado um errado aqui na hora de digitação. Foi muito número digitado e muito copia e cola. Então, às vezes você se confunde, mas eu aqui devo ter pegado, é a lógica ter feito isso em todos, certo? Então aqui 52%. Pode um ou outro ter passado batido, mas é isso aí. Por exemplo, a artes tinha 23 na terceira região. Esse 23º, o primeiro foi 86. E aqui o 23º fez 68. Só que eu precisava agora de 20. E o 20 lá, pessoal, ele fez 70%. Ele fez 70 pontos. Então, trazendo para a nossa nota, é 98. Então a faixa aqui que eu estou colocando é entre o primeiro e o 12º. O primeiro e o 12º, onde tem 12 vagas, né? Onde tem 20 vagas, eu estou fazendo entre o primeiro e o 20. Então, se tua nota caiu aí dentro, eu acho que eu entendo que é um bom sinal, certo? É um sinal muito bom. Não significa também que se está abaixo, que a nota realmente vai ser essa, certo? A prova pode ter vindo extremamente complicada para a maioria das pessoas em determinadas áreas, e essa nota pode também baixar, ok? Mas eu tenho que fazer uma comparação, uma analogia com um concurso que aconteceu da mesma área e aquela questão que eu mostrei do equilíbrio, que eu achei que deu. Aí, meus amigos, aqui, por que aqui está em vermelho? A artes na 14ª região, certo? Na 4ª região, na 5ª região não tinha vagas. Eu tinha que fazer o comparativo com alguém. Então aí eu fiz um comparativo, ó, com a 12ª, que tinha 3 vagas, que era o que se aproximava das 4 vagas desse agora. Foi uma forma que eu encontrei de não deixar em branco. E mesmo assim, na parte de artes aqui, eu acho que até exagerei. Porque foram 6 regiões, se você for ver comparadas. Eu acho que foi demais. Certo? Vocês vão ver aqui que teve uns aqui que eu não fiz todo, porque não teve concurso lá atrás. Então ele segue isso. Se você não está entendendo muito bem o que eu estou fazendo aqui, nessa parte, você pega só o azul, pessoal. Ó, primeiro é esse e o último corte é esse. Então você pode aí também dar uma faixa de uma margem de erro para 3 pontos, para mais ou para menos, certo? Se de repente tua nota aí tiver nessa margem de 3 pontos para mais ou para menos, você também pode, eu acho, na minha opinião, ficar uma expectativa boa. E assim vai, em todos eles, né? Por exemplo, aqui, ó, artes da 6ª região, tinha 2 vagas lá, mas agora teve 7. O segundo lá, na época, foi 78%. Aqui, o sétimo, mas lá o 7 ficou com 58%. Então é esse que eu estou levando em consideração para fazer a nota de corte. Eu espero que estejam entendendo. Bom, vou passar aqui
Olha, biologia. Biologia só teve uma região que não teve, pessoal. Então, aqui, se você for ver a 8ª região, aí tá aqui, eu comparei com a 7ª. Para poder chegar a essa nota de corte. E novamente, ok? Aqui novamente deixa eu colocar aqui para o meio, disciplina de biologia. Cada página é uma disciplina. Então aqui eu pego a primeira região, por exemplo, que é aí hoje 92 e o sexto 82. Mas lá, ó, tinha 43 vagas na época. Hoje só teve 6. O 43º fez 76 pontos. Aí quando você pega o 6, ele estava com 82% da prova, que foi 82 pontos, que reflete na prova de hoje, comparando, porque tem 140 pontos a 115 pontos. Então a faixa aqui de corte é essa aí, de 129 do primeiro e 115 do sexto. E assim vai em todas elas. Agora, eu vou lhe explicar aqui também uma coisa. É que o que é que acontece? A 15ª região, em todos eles tem isso aqui, a 15ª região e a 16ª, elas não existiam lá em 2014, elas foram criadas depois. E o que é que aconteceu? A primeira região ela foi desmembrada, formando a 16ª. Então eu fiz a comparação dessa aqui com a primeira. E a 15ª região, que também não existia, foi um desmembramento da terceira. Então eu também trouxe aqui a comparação, ó, com a da terceira. Porque para não deixar descoberto, ok? Como houve um desmembramento, a lógica é que a intenção das pessoas que queriam a região permanecem naquela região, só houve aquele desmembramento. Então, a forma que eu tinha de fazer essa expectativa era essa, ok? Tanto que a nota do primeiro aqui você vai ver na 16ª região aqui, ó, vai ser a primeira que eu levei em consideração aqui, ó. A nota do primeiro, tá vendo? 92 e lá embaixo 92, e assim também aqui vai ser com a terceira. Vai estar a mesma nota daqui, ó. Aqui está um riscado grande, né? Ficou muito riscado. Eu vou passar mais um aqui, ó. Educação física, ok? Da mesma forma, ó, aqui está em vermelho foi uma comparação. Aí eu trago aqui qual foi a comparação que eu fiz. Ó, foi com a da 2ª região. E vamos lá embaixo, ó, mesmo jeito que eu estava explicando há pouco. 15ª região ela é comparada com a terceira e a 16ª com a primeira. Por que isso? Porque elas foram desmembradas dessas regiões. A 15ª da terceira e a 16ª veio da primeira. Por isso, quando você pegar aqui, ó, a pontuação do primeiro e do primeiro aqui vai estar igual com elas lá. No caso, esse aqui com da primeira e esse aqui com da terceira. Mas quem não quiser prestar atenção nisso tudo aí, só é para a explicação de onde é que veio. Você pode pegar essa daqui, como eu falei, a faixa, verifica a tua nota. E aí quando eu acho que eu vou trazer um vídeo até para ver se, fazendo comparativo, as notas que saíram com as notas desse vídeo aqui, né? Esse documento para a gente ver se essa expectativa bateu legal. Então, meus amigos, apresentado isso, deixa eu ir aqui até... Olha, espanhol, pessoal, eu não fiz todo de espanhol, porque espanhol deu a metade delas não tinha. Então aqui tem algumas regiões que você pode ver aqui, ó. Tá... Não tem as notas no documento, porque aí era demais, pessoal. Eu fazer metade, eu fazia a comparação com outra, eu acho que isso ia dar uma disparidade muito grande. Mas aquelas que tiveram vagas das outras vezes, eu fiz aí, certo? Eu ainda podia talvez ter comparado uma ou outra, mas eu preferi não fazer. As que teve vaga em 2019, eu fiz a comparação. Eu não fiz espanhol porque foi muito. Eu já achei que a artes foi demais. E aqui a metade eu ter que fazer comparação, eu acabei não fazendo. A mesma coisa, pessoal, olha, sociologia. Só teve vaga para a primeira região na outra. Ok? Só teve vaga na primeira região. Aí eu ainda fiz com a 16ª. Por quê? Porque elas são
foram o desmembramento, pelo desmembramento, né? Porque elas foram separadas aí e ela veio oriunda lá, a 16 veio oriunda dos que estavam, das cidades que estavam na primeira. Tanto que olha aqui, ó, primeiro lugar. São as mesmas notas. Aí aqui são 6 vagas e 7, eles tiveram as mesmas pontuações lá, no de 2019. Por isso que a faixa aí ficou 126, 118 em todos os dois. Da mesma forma, meus amigos, filosofia, viu? Filosofia só teve na primeira e na quarta. Na 14ª, aliás. Então, eu ainda fiz 16º pelo motivo que eu expliquei anteriormente, né? Que ela veio lá da primeira. Mas o restante eu não ia fazer uma comparação aí com, vamos dizer, a 14ª com todas as outras. Aí eu acho que fugia muito. Se você quiser fazer a comparação, claro que vai ter a quantidade de vagas, eu teria que ver qual foi a posição para pegar a pontuação. Né? A pontuação ela ia oscilar aí do último lugar, né? Mas eu, infelizmente, eu vou ficar devendo a vocês essas aí, principalmente Sociologia e Filosofia. E por último, Química também, que eu ainda fiz muito. Teve 5 localidades que não teve vaga, eu ainda fiz comparações aí, ó. Ok? Então, meus amigos, é isso que eu tenho para mostrar. O caminho, sim, eu vou mostrar o caminho, né? Para vocês chegar a esse documento. Quem já está acostumado aqui no grupo já sabe, tá no nosso grupo, lá no WhatsApp. Inclusive, eu estou deixando na descrição, pessoal. Do Instagram também, eu já devia ter falado isso desde o começo, para vocês se inscreverem aqui no canal, vocês seguirem lá no Instagram, porque através do Instagram que você vai lá no link da bio, pegar esse material e eu vou mostrar como você vai fazer. Certo? Aqui é a última disciplina, é a Química. É o mesmo padrão das outras. E se você quer esquecer essa parte aqui que eu mostrei, como eu falei aí, foca aí nas margens aí. Nos intervalos, aliás, né? Então, lembrando aí, quanto menos vagas teve aí, mais ficou juntinho, né? As notas. Comparação lá com 2019. Essa era a forma que eu tinha de apresentar alguma coisa para vocês. E vamos aqui ao Instagram para ver onde é que está esse material. Bom, pessoal, aqui já no Instagram, aí aqui você vem, linkzinho da bio, ok? Vamos clicar, ele vai abrir, aí você tem aqui material para baixar, você vai clicar nesse local, aqui você vai, concurso, isso, concurso SEEPB 2025, e aqui você vai encontrar o documento lá, se você quiser dar uma olhada, vai ser esse documento aqui, ó. Aí você fica à vontade para baixar e dar a sua olhada, comenta aí qualquer coisa que quiser, né? Dá um likezinho também, é importante isso, eu esqueço até de falar, mas é importante também porque o YouTube divulga para mais pessoas, me ajuda aqui, pessoal, no canal, ok? Divulga o canal ainda mais. E peço mais uma vez, pessoal, que vocês se inscrevam, porque a maioria das pessoas que assistem, elas não estão inscritas. Então, que Deus abençoe cada um de vocês até o dia 25. Que vocês possam ter o resultado de vocês favorável, vocês possam aprovar e conquistar o que vocês desejam, em nome de Jesus. Então, até o próximo vídeo.